Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Frediani, trabalho na UPX Technologies, sou gerente de engenharia e infraestrutura ali, e eu vim falar para vocês hoje sobre rede out of band, né? Talvez muitas pessoas não tenham nos seus ambientes, nos seus backbones, mas é uma coisa muito importante e não é tão complicado implementar uma. Então, vou mostrar para vocês dois projetos que eu desenvolvi em diferentes momentos, um mais recente, um pouco mais antigo, que são para situações diferentes, para um ambiente um pouco menor e um ambiente um pouco mais enterprise, que você tem um número maior de equipamentos, então você precisa usar uma estratégia um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo, né? Então, um pouquinho sobre a UPX. A UPX é uma empresa brasileira, SN 52863, nós atuamos na área de trânsito IP e trânsito IP protegido. Fazemos mitigação de ataque de DDoS, filtramos o tráfego sujo, entregamos o tráfego limpo para o cliente. Fazemos também bastante distribuição de conteúdo de streaming, de áudio e vídeo para emissoras de rádio, televisão. Temos também nossa CDN, nos entregamos também conteúdo de sites, ensino à distância, enfim, todo o conteúdo de site. Também fazemos consultoria em segurança digital. Queria agradecer também o Leonardo Amaral, que está aqui, que foi uma das conversas que a gente teve, que surgiu a ideia para um desses projetos. Agradecer o Thiago Ayub também, que trabalhamos juntos na implementação de um projeto maior que teve como uma das necessidades essa rede out of band. Então, vamos começar. Por que a gente tem que construir uma rede out of band? Para que a gente precisa dela, né? Você tem que ter acesso garantido aos equipamentos caso você perda... você tem uma perda total de conectividade do seu trânsito IP. Para você poder fazer diagnóstico, você poder acessar um equipamento específico que você não consegue acessar, seja via sua rede in-band, ou seja porque caiu o seu trânsito total. Você também acaba tendo uma segurança maior para você poder realizar rollbacks, se você errar numa configuração. Quem nunca se trancou fora da caixa, né? Então, numa rede out of band, ele te permite entrar pela porta serial do equipamento, né? Tem portas Ethernet que são destinadas para ser out of band, e você fazer aquele rollback e te colocar no ar novamente, né? Então, a rede out of band tem que ser independente da sua camada IP normal, do seu backbone, do seu roteador de bordo, dos seus firewalls. Ela é justamente uma rede exclusivamente separada, né? E também acaba sendo um acesso backup aos equipamentos que estejam inalcançáveis. Então, se você tiver uma falha na porta, no cabo, no módulo SFP, você ainda consegue acessar aquele equipamento e diagnosticar. Falar, é um problema mesmo no SFP, temos que trocar. Então, você consegue ter um diagnóstico melhor, principalmente para gerir sites que você talvez não tenha gente ali que consiga ir fisicamente e diagnosticar aquele problema para você. Então, como eu falei, a conectividade da rede out of band tem que ser independente da sua rede in-band, do seu backbone, inclusive usar switches separados, né? Ela usa um roteador separado, switch separado, usa equipamentos totalmente separados. Você até tem uma conexão com o seu backbone, mas é só para você acessar em condições normais, né? E uma solução out of band para você acessar os equipamentos por serial, você vai usar de equipamentos que fazem multisserial, né? Então, tem várias portas seriais que vão ser conectadas nos equipamentos. E ele pode ser de várias maneiras que eu vou mostrar para vocês. Uma maneira um pouco mais simples, mais barata, que eu acho que atende à necessidade da maioria das empresas, dos provedores, e uma solução um pouco mais enterprise, um pouco mais expansível e escalável, né? O acesso à sua rede out of band, ele tem que se dar através de uma conexão, por exemplo, pode ser uma DSL, mesmo data center, se você conseguir trazer um DSL dentro do data center, pode ser um 3G, pode ser um transporte, ou, às vezes, muitos data centers, quando você contrata colocation, eles te dão uma conexão ali,
10 megas, 50 megas, você pode usar aquela conexão também, ela não tem BGP, não tem nada, você pode usar ela, porque você não precisa de muita banda. Qualquer 2 megas, 5 megas, 10 megas é mais do que o suficiente, porque você só precisa para poder acessar a linha de comando e fazer o mínimo necessário para diagnosticar ou trazer os seus equipamentos de volta à vida. E nunca esquecer de documentar, né? Porque você tem uma rede dessa, ela geralmente é para ser usada no momento de maior criticidade, de emergência. Então, você precisa ter aquilo tudo pronto para não ter que ficar procurando onde é que está, qual porta serial que está do multisserial. Então, você tem que ter isso tudo pronto. Então, vamos começar na solução mais simples, mais barata, e mais fácil de implementar, né? Qual que é a nossa receita aqui? É um roteador independente, um roteador simples, barato, não tem nenhum segredo, vocês vão ver no próximo slide, todo mundo conhece. Um conversor multisserial, e aí ele pode ser de várias maneiras, né? Pode ser uma placa multisserial, ou pode ser alguns equipamentos que você vai ter múltiplas portas seriais, né? Conectividade externa, como eu falei, um ADSL, um 3G, um transporte. Inclusive, se você tem um parceiro dentro do data center, um rack próximo a você, você pode também trocar com ele, né? Ele te fornece uma conexão ali de 10 megas, você fornece para ele, e vocês se protegem, as redes out of band, né? Ela vai ser totalmente separado do seu backbone. Switches independentes também, porque do switch da rede out of band você pode conectar nas interfaces Ethernet dos equipamentos que possuem. Né? Juniper tem, Dell, TP-Link, tem vários equipamentos que já possuem modelos mais avançados, já possuem a porta out of band. E, de novo, documentar isso daí, para quando você precisar ter isso rapidinho. Opa! Então, isso aqui é um roteador que todo mundo conhece, que você só precisa de uma conexão à internet, que ele vai entrar por uma das portas Ethernet, e vocês veem ali do lado, ó, tá vendo? Tem uma porta USB. Como o MikroTik roda Linux dentro, se você conectar qualquer coisa nessa porta USB que ele tem o módulo, ele vai reconhecer. Ele vai criar uma interface nova. Então, o que nós conectamos? Um hub USB. E aí eu tenho múltiplas portas. Nesse hub aí, nesse exemplo, nós temos 13 portas USB, e esse hub aí, ele é alimentado externamente. Ele tem uma fonte externa também, porque como a ideia é ligar vários conversores USB serial, então a gente achou melhor utilizar um hub alimentado. Esse foi o modelo que eu encontrei. Funcionou lisinho, sem problema nenhum, mas outros podem funcionar também. Acho que hub USB não tem muita variação, muito segredo, né? Esse aqui é um dos conversores USB DB9. Veja que é fêmea, né? Porque os equipamentos de rede e servidores, onde você pode ligar isso daí, eles têm um DB9 macho. Então, muitas vezes você vai achar esse cabo, só que aqui vai ser macho também. Então, se atenta ao ser fêmea. Esse aqui é um modelo também que a gente utilizou, BTEC e tal. Tem muitos tipos, né? Esses conversores USB serial, eles têm de dois tipos, né? Dois que eu conheço os mais conhecidos, chipset lá. Eu sei que tem um que é um pouco mais chatinho para funcionar em Windows, mas todos que a gente testou funcionou em MikroTik. Esse aqui é um outro conversor USB serial também, só que ele tem na ponta um RJ45, que é o padrão Cisco, né? Os Junipers também têm essa porta. Esse aqui ele todos esses cabos você encontra muito facilmente na Amazon. Então, muito fácil. Acho que tem também lojas que vendem isso, mas como é um consumo barato, é fácil de achar. Então, esse cabo, inclusive, ele é muito bom porque o conector USB ele não é muito gordo, não ocupa muito espaço, então dá para conectar certinho um em cada porta USB. E aí ele vai conectar, já vou mostrar para vocês no diagrama.
Isso aqui são alguns exemplos também de conversores. Se você tem só cabo que é RJ45 serial na ponte, se você tiver algum equipamento que você quer conectar, que é DB9, né, como um roteador MikroTik, um servidor, Dell, um HP, você pode usar esse conversor também. Funciona. Já usei também em um outro projeto. Funciona como esperado. Isso aqui são alguns exemplos de roteadores que o pessoal usa no mercado. Então, tem aqui um MikroTik com a porta DB9 macho, que um Cisco, né? Também porta RJ45, Juniper, TP-Link, que temos um servidor Dell e um switch Ubiquiti aqui. Então, geralmente, são essas duas variações que você encontra no mercado. Então, você compra os cabos de acordo com os seus equipamentos. E não precisa ficar restrito apenas a switches e roteadores. Você pode ligar servidores também, por que não, né? Ou, às vezes, um servidor que é um soft router também, né? Isso aqui é um diagrama dessa primeira solução, usando esse tipo de roteador, um hub USB. Eu tenho dois roteadores de borda, que é a rede in-band, né? Esse aqui é o backbone, os trânsitos, o BGP. Aqui é a rede in-band também, essa linha preta aqui. E aí, essas linhas azuis, elas são os conversores USB serial. Então, nesse caso, os roteadores são com porta DB9, então, estou usando um tipo de conversor aqui. E aqui eu uso outro tipo de conversor, USB para RJ45, no switch de core, numa LT. E aí, tudo vai agregar aqui no hub USB, ele vai estar conectado na porta USB do roteador. E, embora eu não tenha colocado aqui nesse switch aqui também, seria um switch para você ter uma rede out of band para você conectar. Por exemplo, seu roteador de borda, ele pode ter também uma porta Ethernet que você pode ligar na sua rede, integrar a sua rede out of band com a sua rede de gerência. Então, continua duas redes separadas e você pode, ainda assim, ter a integração de uma com a outra. Você pode rotear ali de algum firewall interno do seu backbone para ele fazer esse acesso através de rede de gerência nas portas out of band, aqui em condições normais também, que você não perdeu o teu trânsito, que talvez você fez alguma configuração de BGP errada, derrubou o teu backbone, então você consegue acessar tanto por Ethernet quanto por serial. E aqui as conexões que você pode ter, como eu falei, você pode ter uma DSL, pode ter um Wi-Fi, dependendo de onde tiver esse roteador, 3G, uma VPN. Então, se você tiver uma conexão dinâmica, por exemplo, uma DSL com IP dinâmico, você pode fechar uma VPN com um outro data center onde você tem um IP estático e de lá você consegue acessar seu roteador out of band. Aqui é um screenshot de como ficam as portas quando você conecta cada um dos conversores USB serial no MikroTik. No MikroTik, esse aqui você ignora essa parte aqui, essas portas não nos interessam. Elas aparecem lá dessa maneira, porque são portas seriais. Ficou um pouquinho aqui, um texto em cima do outro, mas está só dizendo atenção para o baud rate. Por quê? Porque cada equipamento vem de fábrica configurado com uma velocidade padrão, ou 9600 ou 115.200. Então, geralmente você configura no seu equipamento primeiro, né? Eu sempre dou preferência para usar 115.200, onde for possível. Acredito que hoje em dia quase tudo funciona em 115.200. E aí ele vai criar essas portas aqui. Se você entrar em System, Ports, no menu lá do inbox ou na linha de comando, você vai ver essas portas aqui, USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, que equivale a cada um dos multisseriais. E aí você configurou a baud rate correta, você tem que descobrir qual porta é de qual equipamento, para você poder fazer a documentação adequadamente, né? Então, vou associar, USB 1 está no meu roteador de borda número 1. USB 2 no meu roteador de borda número 2, o 3 no meu core switch número 1, e assim por diante. Então, para você se conectar ao device,
Vamos supor que você está numa situação ali crítica, caiu o seu backbone, alguém fez uma configuração errada num BGP, ou você só tem um roteador de borda e ele morreu. Aí você vai acessar a tua rede out of band através da conexão de entrada, né, de um ADSL, de um transporte, você vai cair dentro do teu roteador, e aí você vai usar esse comando aqui, ó, system, serial terminal, port igual, aí a que tiver na sua documentação, né, SB1, 2, 3, e você vai cair aqui, ó, isso aqui vai cair num outro equipamento, por exemplo, um MikroTik. Ele vai te pedir o login, como se eu estivesse fazendo um SSH. Aqui está o comando um pouco maior, se não estiver dando para ler aqui, o mesmo comando aqui. Isso aqui é outra coisa legal que dá para fazer também. Se você não quiser acessar o seu roteador, a linha de comando do seu roteador por SSH, você pode pré-configurar cada uma das portas seriais para ficar escutando numa porta TCP. Então, aqui eu configurei 2301, 2302, 2303. E aí, obviamente, sua rede out of band não vai estar exposta na internet, né? Ela só vai ser acessível de uma VPN ou de uma rede interna sua. E aí você também pode colocar aqui quais são os IPs, a range de IPs que é permitido a dar um telnet nesse roteador. Então, se você der um telnet na porta 2301, ele já vai te mandar imediatamente para a porta USB 1 e vai cair no roteador ou no switch, no device que tiver conectado lá. Aqui é só um exemplo do put no Windows, que isso aqui é o meu IP do roteador, por exemplo, e a porta telnet, ele vai cair já direto, então te elimina um passo na hora de você acessar, né? Então você pode inclusive até linkar isso na sua documentação, né? Se você tem uma documentação que permite ali o hyperlink, você já pode clicar no hyperlink, ele já vai te abrir a seção telnet, já vai te pedir o login e você já cai direto dentro do teu device pela porta serial. Aqui embaixo é o exemplo no Linux, né? Muito simples, telnet, o IP, espaço a porta. Também faz a mesma coisa. Aqui são dois exemplos de como você configura os devices que irão receber essa conexão serial. Então, se você tiver um servidor Linux que você precise acessar num momento como esse, pela porta serial, como eu mostrei lá, o servidor geralmente vem com porta DB9 macho, você configura isso daqui no etc, init, tty, s0.conf. Então, você coloca essa linha aqui, ó, ele vai escutar 115.200, vai criar uma porta serial, e aí você consegue logar no seu Linux também pela porta serial. No VaiOS, ficou um pouco truncado aqui, mas dá para entender, né? No VaiOS, você vai utilizar esse comando aqui também, que ele vai ter o mesmo efeito por baixo do capô, porque é Linux também, né? Isso aqui é a foto dessa solução que eu mostrei para vocês. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Às vezes a gente acha que é algo muito complicado. Eu estava até comentando com um colega ontem que às vezes a gente pensa que a solução é complicada, é cara, é super simples e ajuda muito. Posso dizer para vocês que já me salvou em mais de uma situação onde eu já me tranquei fora de switch, de roteador, e é uma maravilha. Em 5 minutinhos você está lá dentro de novo, remove aquela regra aqui de drop, alguma coisa que você fez, está tudo no ar de novo. Então, é um custo que é praticamente irrisório diante dos benefícios que isso te traz. E principalmente se você não tiver pessoa on-site para te ajudar a fazer um diagnóstico, trocar um cabo, olhar se um SFP falhou ou não, se for o roteador que caiu. Por exemplo, recentemente tive um problema no equipamento que ele parou. E aí eu tentei acesso via serial, realmente, ele estava fora do ar. Aí eu já abri chamado no data center, eles fizeram o que tinha que fazer e recuperamos o equipamento. Então, acelerou meu troubleshooting, tendo uma solução como essa.
Muito bem, isso aqui são alguns custos estimados para esse tipo de solução que eu mostrei para vocês. Então, um roteador é uma RB751U2HND, custa aí uns 300 e poucos reais. Um hub USB daquele modelo ali, você vai pagar uns R$100, mais 2 cabos conversores, né, USB DB9, mais 100, e mais uns 3 cabos daquele RJ45 ali, da Asus Flower, mais uns 120, são R$620, um valor baixíssimo diante dos benefícios que uma solução dessa pode te trazer, principalmente num site remoto, né? Ao longo dos anos, quando eu implementei isso daí a primeira vez, numa outra situação, também já nos salvou de situações de você conseguir recuperar um data center inteiro usando uma solução dessa. Senão, teria que alguém sair de casa, ir no data center, pega o carro, vai 20 minutos, meia hora, às vezes até 1 hora, dependendo da situação. Então, recomendo muito a vocês olharem para uma solução dessa e implementarem, principalmente no seu backbone, no seu core. Agora, nós vamos passar para uma solução um pouco mais enterprise, vamos dizer assim. Também foi um projeto que eu montei numa outra situação. Era um data center que nós gerenciávamos remoto também, nós tínhamos só serviço de remote hands, e tinha um número maior de equipamentos lá. Então, lá nós optamos por usar um roteador Cisco, mas é um roteador Cisco entry-level, um roteador simples de tudo, não tem nenhum segredo. Aqueles com porta Fast Ethernet é mais do que suficiente. Importante que ele tenha os slots para você colocar as placas multisserial nele. E eu vou mostrar nas próximas imagens. Ele tem umas portas de 60 pinos que você conecta alguns cabos, chama octal cables, são cabos grandes assim. O conector, e ele sai 8 cabos seriais, né? E aí você coloca um patch panel, então você conecta esses cabos atrás do patch panel. Os outros requisitos são os mesmos, né? Que ter uma conectividade externa independente do seu backbone. Isso é muito importante. Não utilizem conexão do seu próprio backbone, não vai funcionar. Tá? Muita gente fala, não, mas eu pego o IP, não adianta. O intuito dela é que ela seja out of band, lembrem sempre disso, fora da sua banda principal, né? Também switches independentes e uma documentação bastante adequada. Esses aqui são alguns exemplos, né? Eu peguei 2 roteadores aqui, esse aqui é o mais próximo do que a gente utilizou. Então, ele tem lá os slots, tem esse tipo de placa aqui que você compra muito facilmente. E aí, tá vendo? Ele tem esse conector aqui grande, com bastante pinos, que vai nessa placa, que por sua vez vai nesse roteador. E aqui entra a sua conexão DSL, 3G, por onde vier. Aqui é um outro roteador que ele já tem isso já on-board nele, um embedded. Esses cabos, essas pontas aqui, elas são RJ45, então você vai ligar atrás desse patch panel, tem que ser um patch panel que você conecta também um RJ45 atrás, só que o que vai sair aqui na frente vai ser um cabo UTP normal, um RJ45 normal, só que a pinagem dele não é a mesma que você usa para cabos Ethernet, né? Tem um padrão lá, depende do caso, do padrão que você usa para Ethernet, às vezes pode até ser o mesmo. Esse aqui é a traseira do patch panel, então todos os cabos vão conectados aqui, aí você sai um por um. Se o seu device tiver porta RJ45 serial, já vai direto, senão você vai usar aquele conversor RJ45 DB9 para conectar nos servidores ou devices que tenham só esse tipo de porta serial. Essa aqui é uma outra placa também que você pode colocar em outros tipos de roteador, não é só aquele lá, né, da Cisco que eu utilizei, tem outros modelos que tem uma densidade maior de placas, tem até placa PCI para você colocar num servidor, caso o seu servidor tiver slot para colocar esse tipo de placa, né?
E aqui é como fica o diagrama dessa rede. É muito parecido com a anterior, só que a diferença aqui é que eu estou saindo com 2 cabos octal, né? Então eu tenho aqui 16 portas, então sai 8 para cá e mais 8 para cá, sempre atrás aqui do patch panel, e aí eu saio com o RJ45 serial aqui. Aí, aqui no roteador eu vou ter um conversor DB9, né, como eu acabei de falar. E aqui sai direto RJ45 e RJ45 com a pinagem correta. E aqui não muda nada. Aqui também você pode ter a conexão do seu switch out of band ou o seu firewall com sua rede in band para você rotear isso e ter acesso, integrar sua rede de gerência com a sua rede out of band. Então é muito similar. O conceito, como eu falei, é o mesmo, né? Depende qual é a sua expectativa de devices que você espera ter ao longo dos próximos 1 ano, 2 anos, talvez. Porque, como eu falei, é uma solução barata, então, cada novo device importante que você colocar no seu rack, conecta a porta serial. Você não vai ter perda nenhuma nisso daí, ao contrário, né? É mais uma ferramenta que você tem de diagnóstico, troubleshooting e recuperação. As recomendações que eu tenho são para você fazer a relação de portas dos seus equipamentos conectados, como eu falei, no caso lá do MikroTik social, USB 1 com roteador de borda 1, etc. Naquele roteador Cisco que eu mostrei também, ele funciona da mesma maneira. Você pode configurar também, associar portas TCP com portas seriais também. Vai funcionar da mesma maneira. Ou você dá um SSH nele, e de dentro dele também você dá o comando que ele vai te abrir, e você pode trabalhar na porta serial que você tem documentado ali. Coisa que ajuda muito, assim, principalmente pessoas novas na equipe ou quem não está familiarizado com isso, você escrever um passo a passo, né, de como acessar, não só ter a relação, mas faça o SSH, o equipamento XPTO, de dentro do equipamento, digite o comando, etc, etc. E, para cada novo equipamento, insisto, não esquece a conexão serial. E treina a equipe. Eu tenho várias ferramentas aí que você pode usar, desde Google Docs, planilhas, Wikipedia interna, um PHP IPAM, um NetTables, tem várias ferramentas que podem te auxiliar a você conseguir encontrar a informação que você precisa de maneira ágil e poder agir, né? Porque cada minuto conta quando você está com o seu backbone parado, né? Aquela situação que ninguém deseja, nem para o inimigo, talvez, né? É uma situação muito, muito ruim. Aí fica aquela pressão em cima de você, então você precisa agir. Cada minuto conta, inclusive, dependendo da situação, de quanto você vai ter que dar de desconto para o seu cliente, né? Então, uma solução dessa se paga na primeira necessidade real que você tem, de fazer uma recuperação, já pagou essa solução várias vezes. Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E quem tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para esclarecer. Temos ainda alguns minutos aqui. Perguntas para o Fernando? A gente já tem alguma coisa remota? Fernando, a gente tem uma solicitação e 2 perguntas. Uma solicitação é que a década passada ligou e pediu os cabos octais de volta. Ela diz que isso não nos pertence mais. A pergunta do Tiago Correia é que ele mencionou que você não apresentou na topologia um firewall na rede out of band. Ele pergunta se foi proposital ou se realmente não foi contemplado, porque, na opinião dele, é importante que tenha um para dar maior proteção. Não, bem observado. No caso, eu simplifiquei o diagrama, mas aquele roteador out of band que eu coloquei é um firewall também. Você pode usar ele como firewall, porque, como eu falei, você não vai passar muita banda ali. São bandas de kbps para você acessar por um telnet, por um SSH. Então, você pode colocar... Ué, sumiu?
Você pode colocar regras de firewall ali, sim. Eu já usei, por exemplo, um Cisco ASA 5005, que é aquele pequenininho entry-level da Cisco, como roteador, para receber uma conexão ADSL e com regras de firewall também, para você encaminhar isso para dentro da sua rede. Então, sim, por ser uma solução simples, você pode usar roteador / firewall. Bem observado. Próxima pergunta é do Júlio César Ribeiro. Ele diz que o out of band pode ser executado em adaptadores de rede compatíveis com ASF. Ele não mencionou o que significa. E ele mencionou também de LO, que ele mencionou que vem em HP, né, Lights Out, e que tem também servidores da Dell e outros servidores. A HP tem o ILO, a Dell tem o iDRAC, a Supermicro tem o IPMI mesmo, e o da IBM / Lenovo, não me lembro qual é o nome. Mas eles têm também um conceito de que você pode acessar pela porta a IPMI e ali dentro você conectar através de uma conexão serial interna para o seu sistema operacional. Mas aí, nesse caso, não se integra com essa solução de out of band, né? Ali vai direto no IPMI. A IPMI é uma solução fantástica também, que é uma coisa que quando você compra o servidor, sempre é bom você olhar e ter. Te permite reinstalar servidor remotamente, é uma mão na roda enorme. Mas ela tem, sim, essa funcionalidade de você conectar às vezes você tem com a solução IPMI, que ela requer uma licença para você abrir o console, o desktop, né? E quando você não tem essa licença, você ainda assim pode usar isso que ele citou, que eu acredito que é a parte de você conectar serial. Então, se você tem uma máquina Linux rodando, você consegue, através da IPMI, se conectar na serial dela e fazer uma recuperação daquele servidor, colocar de novo um IP na porta de rede, ou tirar uma regra de firewall que te bloqueou fora da caixa. Pergunta do Paulo Henrique. Se você utilizou redes 3G ou 4G para acesso out of band, e se utilizou, se a conexão ficou estável, se conseguiu resolver problemas através deles. Já, mas não é muito, não. Assim, é válido a tentativa. É que, assim, dentro de data center, já é, às vezes, um pouco difícil de você ter sinal 3G bom lá. Aí, dentro de um rack, é uma gaiola de Faraday, né? Então, aí você perde ainda mais sinal. E tem outro problema também. Hoje as redes 3G elas não dão mais IP público, não tem nem por que dar, né? Mas não é um problema. Você pode fechar uma VPN, como eu falei, com outro site onde você tenha um IP estático, né? Então, assim, funciona. Se for uma opção que tiver até alcance em nenhuma outra, por exemplo, uma DSL. DSL seria uma solução mais razoável, só que você tem que pagar um cross-connect. Cross-connect, para isso, às vezes pode ser muito caro, o data center não vai diferenciar entre um cross-connect talvez de fibra, UTP ou um par trançado, então talvez economicamente possa não valer a pena. Aí você pode lançar a mão de um 3G, sim, ou outras alternativas, como eu falei, você talvez, alguns data centers eles cobram um cross-connect de UTP mais barato. Então, se você tem um parceiro dentro daquele mesmo data center, você pode fazer um cross com ele, vocês dividem os custos, fornecem trânsito um para o outro, um /29 ali, mais do que o suficiente, né? Apesar que /29 hoje vale muito, né, gente? Então, tem gente que vai falar assim, na /31 só, e basta. Então, você pode fazer esse tipo de coisa também, pode ser uma solução um pouco mais robusta do que o 3G, mas está valendo, sim. Funciona, né? Mais alguma pergunta para o Fernando? Bom, vamos agradecer. Muito obrigado, viu, Fernando? Obrigado, gente.